A Bíblia é um dos documentos históricos mais importantes que temos. Suas páginas contêm muitos fatos antigos e detalhes científicos. E referências intrigantes a tecnologias antigas e a eventos, muitos dos quais são considerados impossíveis. Mas, quem sabe? O exame dos textos bíblicos pode revelar os segredos desses mistérios. A Torre de Babel era real? Os israelitas poderiam tê-la construído mais alto do que tudo na terra? Davi poderia ter matado Golias do modo descrito na Bíblia? Os antigos sabiam como criar milagrosamente fogo a partir da água? A Arca da Aliança poderia ter voado com uma ciência tão misteriosa que só hoje está sendo redescoberta? A tecnologia da Terra Santa será examinada quando recriarmos os fenômenos sobrenaturais com tecnologia de ponta e decodificarmos as palavras da Bíblia. Inventos da Antiguidade investiga a ciência contida na Bíblia. Inventos da Antiguidade. Durante milhares de anos, os milagres descritos na Bíblia eram considerados reais em todos os detalhes. Recentemente, a exatidão literal do texto tem sido questionada. Muitos creem que as histórias são simbólicas. O significado é verdadeiro, mas os detalhes são exagerados. Mas talvez as palavras dessa escritura sejam mais precisas do que se pensa. Nossos ancestrais tinham um conhecimento científico avançado do mundo em que viviam. Inventos da Antiguidade usará esse conhecimento para descobrir se os detalhes fantásticos da Bíblia são cientificamente possíveis. Essa jornada começa literalmente no topo da arquitetura antiga. Será que a análise moderna da Bíblia também poderá lançar nova luz sobre a história do pastor Davi, que matou sozinho o gigante Golias, e revelar a arma e a técnica que poderiam derrubar um gigante com um único golpe? Essa é uma das mais famosas histórias da Bíblia. Uma força de ataque, com armas tecnologicamente superiores, era liderada por um guerreiro gigante, temido por todos, mas que foi derrubado por uma pedra atirada por um rapaz chamado Davi. Com uma funda e uma pedra, Davi derrotou o gigante filisteu. Davi não só derrotou Golias, mas derrotou os filisteus. E essa derrota foi realmente a força motivadora para o início da história de Israel. Não seria difícil que um rapaz atingisse e matasse um gigante apenas com um golpe certeiro? A funda é uma arma ignorada e subestimada do mundo antigo. Mas como era barata, era uma arma dos povos pobres. Porém, era incrivelmente efetiva. Dois grandes exércitos estavam frente a frente à beira da batalha. Por que um rapaz lutou contra um gigante? Era o século 11 a.C. e o povo de Israel enfrentava os filisteus. Os filisteus vinham da área das Ilhas Egeias, equipados com as armas tecnológicas mais modernas, contra um país bem pequeno e sabidamente fraco. Golias estava coberto por uma armadura de bronze. Ele tinha uma armadura enorme e forte que pesava, pelo que é mencionado na Bíblia, aproximadamente 56 quilos. Então dá para ver que era um homem incrivelmente grande e uma monstruosa criatura. Quando Golias propôs que a batalha fosse decidida por um só combate, Davi se ofereceu. Mas ele não era um rapaz qualquer. Ele se tornou o rei Davi e tem uma das biografias mais completas na Bíblia. Eu acho que Davi tinha um plano, porque ele mencionou a Saul. Eu vou lidar com Golias como faço com os ursos e os lobos que atacam o rebanho. Agora o meu rebanho é o exército israelita. Minha arma é a funda, e lá estão o lobo e o urso.
Inventos da Antiguidade vai usar tecnologia moderna e indicações bíblicas para descobrir a técnica de Davi. Primeiro, temos de encontrar a funda perfeita para o combate. O modelo mais avançado da Antiguidade era adaptado para a força extra. Este dispositivo que estou segurando é um fustíbalo, que é basicamente uma funda que está presa a um longo bastão. Este bastão dá maior alcance e maior potência ao fustíbalo, e por isso ele era usado com projéteis mais pesados, como as bombas primitivas, lançadas nos campos de batalha antigos. Esta seria a melhor arma para Davi usar contra Golias? Acho que a ideia de que Davi teria usado um fustíbalo é bem improvável. Essa não é uma arma precisa. Costumo pensar que um fundeiro altamente treinado e qualificado era como os atiradores de elite atuais e que conseguiam lançar um projétil bem pequeno com incrível precisão. Então Davi precisava de uma funda. As fundas que eram usadas no Oriente Próximo durante a Idade do Bronze eram muito parecidas com esta, feita de cânhamo trançado. Esse é o tipo de projétil que era usado na Judéia, em Israel. Procurava-se um tamanho e uma forma bem específicos. Esta tem uma forma oval e regular. Isso melhora a aerodinâmica do projétil, aumentando a precisão. É preciso um certo peso para fazer com que o projétil fique no bolso da funda firmemente. Se for leve demais, ele irá cair quando se girar a funda para trás. Se for pesado demais, não irá muito rápido ao ser lançado. Então a pedra ideal fica entre esses dois parâmetros. Ele escolheu 5 pedras lisas no riacho e, com uma funda na mão, aproximou-se do filisteu. Agora temos uma funda e uma pedra similares às de Davi, e podemos testar a arma. Louis Pons Livermore é o campeão de funda das Ilhas Baleares, lar dos maiores fundeiros do mundo. As Ilhas Baleares têm a fama de terem os melhores fundeiros do mundo antigo. Eles têm um conhecimento herdado do uso da funda. Luiz viajou para a Terra Santa para testar o poder destruidor de uma réplica da funda e da pedra da época. Ele está experimentando a técnica que Davi teria usado para derrubar Golias. A funda é como uma extensão do braço. Ela tem 3 partes. Um anel que fica aqui, depois tem a parte média onde pomos a pedra e termina com um nó aqui. Colocamos o dedo médio aqui. E seguramos como uma pinça, sem agarrar. A pedra é colocada na parte mais alta. Giramos 3 vezes, esticamos o braço e abrimos a mão. O estalido que ouvimos é um ruído sônico. Tanta potência liberada que a funda chega a quebrar a barreira do som. Luiz ergueu um alvo de 2,5 metros, cuja testa é representada por um dispositivo que mede a força do impacto. Ela tem apenas 29 centímetros quadrados, equivalente à parte da testa de Golias não protegida pela armadura. O dispositivo dirá a Luiz com qual força atingiu Golias. Então, quanta força será necessária para matar com uma pedra do tamanho e da forma certas para uma funda? Se quisermos falar quanta força é necessária para matar alguém com um impacto no cérebro, algo acima de 3.000 newtons em uma área de 30 milímetros quadrados é o bastante para matar um ser humano. Uma onda de choque percorre o cérebro e faz com que este colida com o crânio, danificando de modo irreparável o tecido nervoso, em tal extensão que ele não pode funcionar mais. 3.000 newtons equivalem à força necessária para partir ao meio um bloco de concreto. Luiz apronta sua funda para o teste. O alvo é pequeno e equivale à única parte do corpo de Golias não protegida pela armadura. – 3.620 newtons. O bastante para eliminar Golias com uma funda e uma pedra. Golias está morto. Ele girou a funda e atingiu o filisteu.
A pedra fundou na testa dele, que caiu de rosto ao solo. Seria preciso ter muita habilidade e coragem para fazer isso. Até Luís, o famoso campeão de funda atual, teve dificuldade para obter potência e precisão ao mesmo tempo. Conseguir derrubar um homem de armadura apenas com uma pedra é sorte ou uma habilidade incrível, mesmo para um atirador qualificado. Ele deve ter sido dotado com uma tremenda habilidade, capacidade e coragem que vieram à tona em um momento de forte crise. E o fato de que ele era capaz de enfrentar uma crise com êxito era um dos pré-requisitos básicos para a função de rei. Inventos da antiguidade revelou que é possível um rapaz atirar uma pedra com uma funda de modo a matar um alvo distante. Mas para isso, Davi teria de ser mais habilidoso do que um pastor comum, ou, como a Bíblia sugere, alguém verdadeiramente abençoado.